Em decisão da 17ª Vara Federal da Justiça, o governo Lula foi condenado a pagar uma indenização de R$15 mil por danos morais a Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, no caso dos móveis desaparecidos do Palácio do Alvorada. No começo de 2023, quando o terceiro mandato de Lula se iniciou, o presidente e a primeira-dama Xanxa alegaram o desaparecimento dos itens do Palácio do Alvorada após a saída de Bolsonaro e Michele. Porém, 10 meses depois, os 261 itens foram encontrados dentro da própria residência oficial. Antes da descoberta, Lula e Janja gastaram quase R$200 mil em várias peças e itens de luxo, justificando a compra pela ausência dos objetos. Apesar de encontrar os itens, a SECOM disse que os móveis sofreram um descaso por parte do governo anterior. 10 meses depois sem ver isso aí. Em R$15 mil, hein? A gente paga R$300 mil por fazer a análise jurídica ao vivo e esse casal de pilantras, R$15 mil por terem levantado um falso desse. E o BNDES, ao mesmo tempo, depois dessa decisão, eu estou indo assim, então eu quero tempo para respirar mais. O BNDES anunciou um financiamento de 3,7 bilhões de reais à LHG Logística, braço de logística da mineradora LHG Mining, do grupo JF, que pertence aos irmãos Wesley Safadão, né? Os irmãos Wesley e Joesley Batista. Os recursos são do fundo, que fundo? Da nossa poupança, da nossa bunda. Não, são do fundo da Marinha Mercante voltados para a construção de 400 balsas e 15 empurradores, empurrador do povo, né? Empurradores para o transporte hidroviário pelos rios Paraná e Paraguai. Segundo o jornal Valor Econômico, especialistas questionam a necessidade de investir um valor dessa magnitude para uma empresa, considerando orçamento limitado do fundo. E se esta é a alocação mais eficiente do recurso, Luiz? Esse é o ponto. Em primeiro lugar, não divulgar a taxa de juros, né? Provavelmente é uma taxa de juros bem generosa, né? Tipo 0,01%. Exato. Agora, ao ano. Qual é o ponto? Quando você coloca muito dinheiro na mão de uma única empresa, né, que tem sobrenome por trás, você está deixando de financiar outros projetos sociais para o país. Por exemplo, você poderia financiar Minha Casa Minha Vida, para mais habitação, poderia financiar obras de infraestrutura. Afinal de contas, o Brasil não tem nenhuma estrada esburacada, né? A gente tem um monte de ferrovia, tudo maravilhosamente funcionando, não tem aeroporto que é um lixo. Podia ajudar o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que até agora... Em vez de dar uma homenagenzinha pro governador, toma aqui leite, muito toma bem leite. lembrado. Toma leite, toma leite, toma leite, aqui é a homenagem. Então é importante o seguinte, são dois erros. Um é, você deixa de financiar coisas mais importantes e escolhe algo que não é importante. E em segundo lugar, você oferece isso a uma taxa de juros pequena que vai gerar prejuízo para o Tesouro. Por quê? Agora, fala uma coisa para mim. Já fala isso, mas só para não esquecer. Já que o STF tinha autorizado o governo a abrir uma linha de crédito para as queimadas, como é que o BNDES está dando dinheiro de graça assim para os irmãos Wesley, ao invés de cuidar das queimadas? Pois é, esse é o ponto, velho. A gente tem muitas prioridades. Se fosse um dinheiro infinito do BNDES, ok, um empréstimo a mais, um a menos, é o mesmo questionamento que a gente faz. Por que financia a obra de metrô na Venezuela? Se aqui no Brasil tem outras prioridades. Esse é o ponto. Então você erra duas vezes. Na escolha do que você vai colocar o dinheiro e na taxa de juros que gera prejuízo para os cofres públicos, portanto, para nós contribuintes. Agora, uma coisa só para colocar aqui no mesmo assunto. É para isso que o Toffoli inocentou os irmãos Wesley, para eles poderem pegar dinheiro do BNDES? Isso que eu já ia falar. Quando o Toffoli anulou as condenações, já sabíamos de antemão que os denominados irmãos Wesley voltariam à cena. Qual cena? A cena do crime que eles foram condenados, que é superfaturamento, alimentação de caixa 2 de partidos, via desvio em obras públicas. Então, o que nós vamos assistir aí nos próximos meses são esses bilhões alimentarem provavelmente uma estrutura de manutenção de poder, né, com o véu de legalidade, com o véu de investimento público. Só que não. Esses diretores, donos dessas companhias, foram condenados
a devolver 10 bilhões de reais para os cofres públicos e depois tiveram a sua condenação. Esse da Lava Jato, dos 10 bi. Tudo o bem. Zesley foi outra coisa, mas o Toffoli, ele deu uma de migué e Exatamente. encaixou eles ali. Será que ele ganhou algum? Exatamente. Bom, Será que ele ganhou algum? Eu me pergunto. Porque não tem juridicidade, eu me pergunto. Você ganhou algum, Toffoli? Hein? eu não quero nem perguntar. Não, mas eu pergunto. Porque não tem juridicidade o que ele fez? O senhor ganhou algum? Quer me responder? O senhor tem 2 horas para o senhor responder aqui. Eu fico quieto, olhando para a sua cara feia.